Bom dia, meus queridos. Bem-vindos mais uma vez. Então, vamos falar agora sobre uma propriedade que é muito importante quando a gente estuda os fluidos, que é a viscosidade, tá? Mais na frente a gente vai ver que existe mais de um tipo de viscosidade, certo? Mas aí a gente vai explicando direitinho quando a nossa aula for caminhando. Então, para que a gente comece primeiro a entender o que é a viscosidade, vamos imaginar essa situação aqui, ok? Então, nessa situação, eu tenho um fluido aqui no meio de duas placas. A gente já viu um exemplo parecido com esse, certo? Essa placa aqui é uma placa móvel e essa placa aqui é uma placa fixa. E o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força nessa placa móvel aqui para que ela se locomova para a direita. Na hora que eu aplico essa força e essa placa ela se move para a direita, provoca uma deformação nesse fluido e o surgimento do que a gente chama de um perfil de velocidade, certo? Considerando que esse fluido ele é um fluido newtoniano. Bom, esse perfil de velocidade, experimentalmente, ele foi definido como y sobre L vezes V. Isso aqui é definido experimentalmente. A distância entre as duas placas a gente chama de L, tá? Esse dA é simplesmente essa deformaçãozinha, ou esse comprimento aqui, ó. Ele estava nesse ponto, N, depois ele passou para um ponto N', certo? Esse dβ é a taxa de deformação, na verdade é a variação, ou a deformação, não seria a taxa, né? Seria a deformação. E existe uma área de contato, é só vocês imaginarem o seguinte, imaginem duas placas mesmo. Uma placa que está na parte de baixo, pode ser uma superfície fixa qualquer, e uma placa em cima. A parte que tiver em contato com esse fluido é justamente essa nossa área aqui, ok? Então eu já expliquei mais ou menos como é que funciona essa figura, expliquei também sobre o perfil de velocidade, e aí a gente verifica experimentalmente, né, que para alguns tipos de fluidos, a taxa de deformação ela é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento. O que é que significa isso? Esses são os fluidos newtonianos, tá? São chamados os newtonianos. O que é que significa isso daí? Lembram aquele exemplo que eu falei para vocês em sala de aula? Se vocês pegarem um copo com água, vocês colocarem uma colher dentro dessa água e começarem a mexer. Em nenhum momento essa água ela vai ficar mais grossa ou mais fina, ou seja, em nenhum momento ela vai variar a sua viscosidade. Na verdade, o que é que acontece? Quanto mais força você coloca na colher, mais o líquido vai se movimentar lá dentro. É isso que diz o fluido newtoniano. Ou seja, que a tensão de cisalhamento ela vai ser proporcional à taxa de cisalhamento. Tá? A taxa de cisalhamento é a deformação do fluido com o tempo, né? Então isso aqui essa deformação do fluido com o tempo é proporcional à tensão de cisalhamento. E a gente também já viu numa outra situação que, por definição, a tensão de cisalhamento é a força dividido pela área, tá? Lembrando que essa força aqui é uma força cisalhante, ela é uma força paralela ao escoamento desse fluido. Ok? Então a gente tem que a tensão de cisalhamento é força sobre área, que é a mesma unidade da pressão. Na aula anterior a gente viu que existe uma diferença da tensão normal, que é a pressão que a gente conhece, da tensão de cisalhamento, né? Mas que as duas elas têm a mesma equação, força sobre área, e a tensão de cisalhamento ela é proporcional à taxa. Quanto maior a tensão, quanto mais tensão eu aplico no fluido, maior a taxa de cisalhamento, ou seja, mais ele se deforma, mais ele escoa, ok? Mas aí o que é que a gente pode pensar, né? Falando aqui dessa proporcionalidade. Para eu transformar essa proporcionalidade numa equação, né? Para transformar isso aqui numa equação, eu preciso substituir essa proporcionalidade por uma igualdade. E como isso aqui é uma proporcionalidade, para que eu substitua ela por uma igualdade, eu preciso acrescentar nessa equação aqui um outro termo, uma constante. Né? E o que é que Newton ele observou? Ele observou o seguinte,
que realmente em todos os fluidos, quando eu aumento a tensão, eu aumento a deformação, ou o escoamento do fluido, né? A taxa de deformação. Isso é fato, isso acontece em todos os fluidos newtonianos, né? Quando eu aumento a tensão, eu aumento a minha taxa de cisalhamento. Sendo que ele percebeu que para alguns fluidos era mais difícil, ou seja, eu precisava colocar uma força maior, uma tensão maior, para que eu conseguisse fazer com que ele escoasse mais rápido, digamos assim, né? Tivesse um escoamento maior. E para outros não, para outros bastava uma pequena tensão de cisalhamento e ele já estava escoando. E aí, quando Newton ele percebeu que existia uma constante que era intrínseca de cada tipo de fluido, né? Que fazia com que esses fluidos ou escoassem mais facilmente ou mais dificilmente. E aí ele chamou essa constantezinha aqui de viscosidade. Né, de viscosidade. Então a gente já pode começar definindo a viscosidade como se fosse a dificuldade ou a resistência ao escoamento. Isso seria a nossa viscosidade. Então a gente tem aqui a primeira equaçãozinha. A tensão de cisalhamento é igual a viscosidade multiplicado pela taxa de cisalhamento, ou seja, a variação desse beta, né, da deformação com o tempo, certo? Essa viscosidade é o que a gente chama de viscosidade absoluta ou dinâmica. Ela é dada por a letra grega μ, e ela é, no sistema internacional, as suas unidades, o pascal vezes o segundo, ou então quilo dividido por metro vezes segundo, que é a mesma coisa, ok? Lembrando que também no sistema internacional a unidade da tensão de cisalhamento é o Newton por metro quadrado, que é a mesma unidade da pressão, que a gente já estudou, ok? Apesar dessa equação aqui ela ser uma equação correta, ou seja, a taxa de deformação ela é proporcional à tensão, a gente costuma trabalhar com um outro tipo de equação, de uma outra forma, né? Ao invés de trabalhar com a taxa de deformação, a gente trabalha com isso aqui, ó, que é o que a gente chama de gradiente de velocidade, ok? Isso aqui que a gente chama de gradiente de velocidade. E aí, assim, tem como a gente saber que o gradiente de velocidade, ou seja, dv dy, nesse caso du, né, porque é uma velocidade em função do eixo x, du dy é igual a d beta dt. Tem como a gente saber. O importante, como eu sempre gosto de falar em sala de aula, é que para as nossas avaliações e para os exercícios e para a nossa disciplina como um todo, o que a gente vai precisar é dessa equação. Então essa é a equação da tensão de cisalhamento da forma como a gente vai usar. Tensão de cisalhamento é igual a viscosidade absoluta multiplicado pelo gradiente de velocidade. Se a gente observar de novo a figura, tem como a gente saber isso. Ó, o que é que a gente fala aqui? A gente já viu que esse é o perfil de velocidade. Esse perfil de velocidade ele é experimental, né? Então eu já conheço esse perfil de velocidade. E o que é que a gente faz? A gente deriva esse u aqui. Ó. Então a derivada de u em função do y, du dy, é simplesmente v dividido por L. Bom, durante o intervalo de tempo dt, o fluido ele se deforma num ângulo d beta, como a gente já tinha visto, né? Ele se deforma nesse ângulo aqui, ó, enquanto essa placa superior ela se move a uma distância, que é essa distância dA aqui, que é v vezes dt. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que a velocidade é o dA dividido pelo dt. O dA é esse comprimento aqui. Ó. Então, a velocidade é esse comprimento dividido pelo tempo. Então, como é que eu faço para descobrir esse comprimento aqui? Esse comprimento é simplesmente a velocidade multiplicado pelo dt. A tangente do d beta vai ser o próprio d beta, porque o d beta é um valor, como a gente já está vendo aqui, é um valor infinitesimal, é um valor muito pequeno, né? Sempre que a gente tem esse dzinho de derivada, significa que é um valor infinitesimal, é um valor tendendo a zero, um valor muito pequeno. Então a tangente de um número muito pequeno é o próprio número, né? Então a tangente do d beta é o próprio d beta, ou é aproximadamente o d beta. Então, através desse triângulozinho que formou aqui, ó, eu tenho como saber que o d beta vai ser igual ao dA dividido por L. Ou seja, a tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por isso que eu tenho que o d beta é o dA
dividido por L. Mas como a gente já sabe que o dA é igual ao V dt, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do dA, o V dt. Substituindo, ficou aqui, ó, d beta é igual a V dt sobre L. Né? Passando o dt aqui para baixo, eu tenho que d beta dt é igual a V sobre L. Lembrando que V sobre L também é igual a du dy. Então, com isso, a gente consegue provar que o d beta dt é igual ao du dy. Ok? Bom, depois de toda essa explicação de como é que a gente chegou e comprovou que a deformação realmente era igual ao gradiente de velocidade, é importante a gente voltar e mostrar para vocês que essa é a equaçãozinha que a gente vai utilizar. Certo? Essa é a equação que vai ser mais importante para a gente. Bom, aqui é uma análise gráfica da lei de Newton para a viscosidade. Né? Aqui a gente tem 3 tipos de fluido. A gente tem o óleo, a gente tem a água e a gente tem o ar. Mesmo que eu não saiba explicar o que é a viscosidade, eu consigo visualizar, entender a viscosidade. E é óbvio que eu sei que um óleo ele é mais viscoso do que o ar e mais viscoso do que a água. Né? Então, na verdade, a viscosidade ela é simplesmente a inclinação. Ok? Aqui a gente tem a tensão de cisalhamento e aqui a gente tem a taxa de deformação. Quanto mais inclinada tiver essa minha curva, maior vai ser a sua viscosidade, levando em consideração essa relação aqui entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade, que é o A dividido pelo B. Tá joia? O A dividido pelo B. Bom, aqui a gente tem algumas outras informações. Como eu já falei para vocês, a viscosidade é uma propriedade que representa a resistência interna do fluido ao escoamento. Na verdade, quando a gente fala em viscosidade, nada tem a ver com a interface fluido-superfície sólida. Tá? Não tem nada a ver com o atrito. Okay? A viscosidade é como se fosse o atrito, mas, digamos, o atrito molecular. Né? A viscosidade ela acontece por causa da interação entre as moléculas. Por isso que existem fluidos que são mais viscosos e outros não, porque tem fluidos que possuem uma interação molecular maior do que o outro, certo? Nós temos um outro tipo de viscosidade, que é a viscosidade cinemática, e ela se relaciona com a viscosidade absoluta através dessa equação. Então a gente tem que a viscosidade cinemática é a viscosidade absoluta dividido pela massa específica. E no sistema internacional, a unidade dessa viscosidade cinemática é o metro quadrado por segundo. Então, prestem atenção. Para vocês não confundirem, existem exercícios que o autor ele traz a viscosidade cinemática ao invés da absoluta. Mas na nossa equação da tensão de cisalhamento, a que a gente utiliza é a absoluta. Então, se vocês estiverem em casa, pegarem alguma questão do livro ou de algum lugar para resolver, e lá o autor do exercício ele forneceu para vocês a viscosidade cinemática, o que vocês vão precisar fazer é pegar essa viscosidade cinemática e multiplicar pela massa específica. Daí vocês vão encontrar a viscosidade absoluta e aí sim vocês vão poder jogar naquela equação da tensão de cisalhamento e calcular direitinho. Ok? Bom, aqui a gente também fala que a viscosidade ela é altamente dependente da temperatura e muito pouco influenciada pela pressão. Aqui nesse gráfico a gente mostra os líquidos e os gases. Ó. Se vocês observarem os líquidos, a viscosidade ela vai diminuindo com o aumento da temperatura. Ela diminui. Né? Já os gases é o contrário. Os gases eu tenho um aumento da viscosidade com o aumento da temperatura. Nesse exemplo, como os gases a gente não chega a ser tão influenciado pela viscosidade, o que importa mais para a gente são os líquidos. Né? Então isso aqui é muito claro, por exemplo, quando a gente imagina o óleo do nosso carro no motor. Então quando a gente liga o nosso carro, o motor começa a funcionar e a temperatura vai aumentando. Aquela temperatura ela aumenta a um ponto de fazer com que a viscosidade daquele óleo que eu coloquei lá no carro, ela diminua ao ponto daquele óleo ele conseguir escoar ou fluir por todas as peças das partes do motor. Né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de óleo que a gente usa. Aqui no Brasil não, porque as temperaturas elas não variam tanto, mas existem lugares do mundo que as temperaturas são muito baixas. Então se você tiver uma temperatura muito baixa e se você não tiver um óleo de qualidade,
um óleo que tem os aditivos corretos, que hoje realmente ainda é mais difícil você encontrar hoje em dia, mas se você tiver essa situação, a viscosidade do óleo ele pode ser muito elevada e esse óleo ele não consegue escoar pelas partes do motor. Estourou, porra! Estourou! Ok? Aqui a gente tem duas correlações, né? Nesse caso, a correlação para os gases sobre as condições atmosféricas é uma forma da gente encontrar essa viscosidade, e aqui para os líquidos, né? Então são duas correlações que fazem com que a gente tenha a condição de calcular essa viscosidade, dependendo, logicamente, dessas constantes aqui. Ok? Aqui é um outro gráfico que mostra a viscosidade absoluta em função da temperatura para vários fluidos, óleos, mercúrio, dióxido de carbono, hidrogênio, ar, por aí vai, né, para vocês darem uma olhada. Aqui nós temos uma definição também bem importante, que é a força de arrasto. Como definição eu trouxe que é a força que um fluido em movimento exerce sobre um corpo na direção do escoamento e cuja intensidade depende em parte da viscosidade. Aqui tem essa figura ela mostra muito claro, é muito mais fácil um pássaro se mover, voar lá pelo ar, do que um peixe na água. A força de arrasto que acontece nesse peixe aqui, ela é uma força de arrasto maior do que essa força de arrasto que acontece no ar em relação ao pássaro, certo? É muito fácil a gente observar isso. A gente consegue andar fora da água com muito mais agilidade do que se a gente entrar na água. Isso aí acontece em partes por causa dessa força de arrasto, da viscosidade da água, que é maior do que a viscosidade do ar. Ok? Bom, a gente já tinha visto a tensão de cisalhamento, né? Nessa aula a gente acabou estudando a tensão de cisalhamento, que é a força sobre área, mas existe uma outra coisinha que é importante da gente saber também. Existe a tensão de cisalhamento, mas também existe a força de cisalhamento. E como é que eu calculo essa força de cisalhamento? Muito simples. A força de cisalhamento é a tensão de cisalhamento multiplicado pela área. Ou seja, se eu sei que a tensão de cisalhamento, por definição, é isso aqui, ó, essa é a definição da tensão de cisalhamento, então eu sei que a força de cisalhamento vai ser igual a viscosidade vezes o gradiente de velocidade vezes a área. O que é importante a gente saber disso daqui e que muitas vezes a gente confunde? Essa área. Essa área, gente, é a área de contato com o fluido, tá bom? A área de contato com o fluido. Aí a gente vem para cá, ó. A força F necessária para mover a placa superior com velocidade V constante, um exemplo parecido com aquele que a gente viu anteriormente, né, com a velocidade constante V enquanto a placa inferior permanece estacionária, é dado por essa equação. Como eu tenho uma placa móvel e uma placa fixa, eu posso transformar aquele meu dV simplesmente na velocidade, ou seja, ou na variação, no ΔV, né? Essa velocidade menos essa. Como essa daqui está parado, eu só vou ter velocidade nessa placa aqui de cima. Essa velocidade aqui eu divido, ao invés de dividir pelo ΔY ou pelo DY, eu divido simplesmente pelo L. Quem é o L? O L é a distância daqui para cá. Ó. Bom, alguns livros, aqui a gente tem umas observações que são importantes. Alguns livros eles usam um sinal negativo na expressão da lei de Newton da viscosidade, né? Alguns livros eles utilizam esse sinalzinho negativo aqui, ó, tá? E outros livros não, eles usam simplesmente a equação sem o sinal negativo. E assim, qual dos dois a gente tem que usar? E por que a gente tem que usar? A resposta está justamente no significado físico, né? Da tensão de cisalhamento. O que é que significa a tensão de cisalhamento fisicamente falando? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que a dimensão da tensão, que é essa dimensão aqui, é a mesma dimensão da densidade de fluxo de quantidade de movimento. O que é uma quantidade de movimento? Quantidade de movimento ela é definida como a massa vezes a velocidade, né? Ou seja, massa, que é o m, multiplicado pela velocidade, que é o L, dividido pelo T. Sendo que, por isso que fica o T, seria T a menos 1 aqui. Mas como a gente está falando de fluxo, fluxo é sempre alguma coisa dividido pelo tempo. Então, se a gente dividir isso aqui
por mais um tempo, a gente tem que a dimensão da quantidade de movimento é a mesma dimensão da tensão, né? Fluxo da quantidade de movimento, a dimensão é igual à dimensão da tensão. Sabendo disso, a gente tem como conclusão que a tensão de cisalhamento representa a densidade de fluxo de quantidade de movimento através do fluido na direção transversal ao escoamento. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que como quem provoca a variação na velocidade das camadas de fluido é essa placa aqui de cima, e como é justamente esse ponto que eu tenho a velocidade máxima, esse ponto de velocidade máxima, ou as partículas que estão aqui, elas vão transferindo a quantidade de momento, ou transferindo o momento para as outras partículas de baixo. Então, é como se elas fossem, essa camada aqui, elas fossem se chocando com as camadas de baixo e provocando essa velocidade nas camadas mais baixas. Essa segunda camada, ela se choca com a camada mais para baixo e provoca o deslocamento da camada mais de baixo. E por aí vai. Ou seja, o fluxo de quantidade de movimento ele é nesse sentido, para baixo. Já o sentido do gradiente de velocidade, ele é para cima. Né? Já o sentido do gradiente de velocidade ele é para cima. Ou seja, o gradiente de velocidade nada mais é do que a variação entre a velocidade de dois pontos. Por exemplo, a variação entre essa velocidade aqui. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês a caneta. A variação entre a velocidade nesse ponto que eu estou mostrando e essa velocidade aqui embaixo, essa velocidade aqui, ela é menor, por exemplo, do que a variação entre essa velocidade e essa. Ou seja, quanto mais para cima eu estiver indo, maior é a minha variação do gradiente de velocidade. Então, se vocês perceberem, os fluxos aqui, os sentidos, eles são diferentes. E por causa desse sentido diferente, é que alguns livros eles utilizam o sinal de negativo. Sendo que o que é mais interessante é que alguns livros, ou vários livros da mecânica dos fluidos, eles não levam em consideração a necessidade desse uso de sinal, porque eles levam em consideração mais o módulo da tensão de cisalhamento e não o sentido. Então, nesse nosso curso aqui, a gente não vai se preocupar em levar em consideração se o sinal é negativo ou se o sinal é positivo, porque o que vai importar para a gente vai ser o módulo da tensão de cisalhamento e não o sentido da tensão. Tá joia, gente? Então, com isso, a gente termina mais uma aula. A nossa próxima aula que eu vou mandar para vocês já vão ser algumas questões sobre a tensão de cisalhamento, para que vocês já vão treinando para a nossa primeira avaliação. Tá ok? Abraços!